Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí galera, muito rock and roll com vocês. Vamos iniciando mais um vídeo para o canal Mamute Opina. E hoje temos vários temas para tratar. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, meus amigos, é isso. Vamos começar, infelizmente, falando sobre mortes no nosso país. Infelizmente é isso, muito se comentou nesses 2 últimos dias sobre as 24 horas mais tenebrosas desde a chegada do Xing Ling vírus ao nosso país. Em 24 horas morreram 3.158 brasileiros. 3.158 brasileiros. E esse número é puxado para cima muito e há muito tempo, por causa das políticas tortuosas e erráticas do governo de São Paulo. Antes de puxar os números aqui, eu gostaria de lembrar a todos que em abril do ano passado, o STF retirou do governo federal a premissa do combate ao Xing Ling vírus, entregando essa responsabilidade aos prefeitos e governadores no primeiro momento e agora, em janeiro, deixando apenas na mão dos governadores, por motivos óbvios. Bom, vamos aos números. Entrei aqui no portal da Transparência, transparência.registrocivil.org.br, e você bota lá o seu estado, no caso aqui, como estou falando de São Paulo, para provar que é São Paulo que puxa o número para cima. Eu botei aqui, você está vendo, período de 16 de março do ano passado a 24 de março desse ano, e você nota aqui, ó, na curvatura, que houve um pico ano passado, entre março, que durou até quase o final de setembro. Lembrando que houve a abertura para as eleições nesse período que vai entre final de setembro, outubro, novembro, dezembro. Assim que virou o ano, ele fechou a cidade, o Dória fechou a cidade, e olha só, de lá para cá ele vem renovando o fechamento da capital, São Paulo, um após o outro. E olha como subiu a parábola. Ou seja, lockdown não achata a curva. A gente pode ver isso em outro gráfico de um estado que está com muito problema atual, que é o Rio Grande do Sul. Lá, da mesma forma que em São Paulo, olha só, abriu aqui, o lockdown mais rígido, que começou em fevereiro, não fez a curva diminuir. A curva não diminui com lockdown, não diminui. Se você observar outros estados que não têm um lockdown tão fechado, ou outros países, talvez a curva seja igual ou não. Vamos ver um outro estado aqui aleatório, vamos ver Sergipe, aqui no Nordeste. Olha só, com ou sem lockdown, há uma curva de aumento de casos. Há uma curva. O problema desse tipo de medida, de fechamento, de trancamento de pessoas saudáveis em casa, é que já tem estudos mostrando que não faz efeito. Muito pelo contrário. Um estudo feito nos Estados Unidos, ainda no ano passado, mostrou que 66% das pessoas que estavam fazendo isolamento social foram infectadas em casa. Esse número não é diferente de um estudo aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E nesse estudo ele tentou provar que o lockdown era eficaz para que todos os estados da federação fizessem, mas ele acabou tirando outras conclusões, que o lockdown não achatava a curva, aumentava o número de suicídios, aumentava o número de feminicídios, aumentava a procura por psicólogos e psiquiatras, entre inúmeras outras coisas associadas ao distanciamento social ou isolamento total. Mas vamos ver como está aqui a capital do Ceará. Vou procurar aqui para vocês verem. Olha só, o Ceará vinha bem. Desde agosto, o Ceará vinha bem. Existe subnotificação? Existe, nós sabemos. Mas mesmo com subnotificação, o Ceará vinha bem. Vinha numa média muito boa. De agosto a janeiro. Mas alguma coisa aconteceu em janeiro que fez com que o governador e o prefeito fechassem a cidade. E no fechamento, olha o que aconteceu. O que eles não conseguem entender é que eles estão lidando com seres humanos. É que lockdown cansa. Muitas pessoas estão cansadas de estar em casa, de não estar trabalhando, não poder sair para trabalhar. Esse é o mal do lockdown. O lockdown está acabando com a economia de vários estados, do maior estado da nossa federação. Tudo por politicagem.
Não existe estudo que comprove a eficácia do lockdown no mundo todo. Não existe. Tudo que temos é empírico. Todos os dados que nós temos são empíricos. São baseados no que os países estão vivendo nesse último ano. Como o nosso país é muito grande, a gente tem que se basear nos estudos de estado por estado. A gente não pode pegar um país como o Brasil e comparar com o Chile. Existe uma diferença no tamanho da população, no tamanho da área. Assim como não se pode comparar o Brasil com a Alemanha, com o Paraguai. Nós temos que comparar o Brasil com quem vive na realidade do Brasil. Temos que comparar o Brasil com o México, com a Índia, até com a nossa irmã Argentina, que anda muito mal politicamente. E por falar em números de mortos de Fortaleza, alguém já notou que o principal grupo de televisão aberta aqui do estado só entrevista um infectologista? Isso quer dizer que no estado todo só existe um? Meus amigos, hoje eu assisti um trecho de uma entrevista do Dr. Anastácio Queiroz, que já foi secretário de saúde do município, se eu não estou enganado, na gestão do Dr. Juraci Magalhães. E ele é infectologista e dos bons, por muitos e muitos anos responsável pelo Hospital São José, um dos principais hospitais para doenças infecto-contagiosas do Nordeste. E ele falou exatamente sobre o uso da máscara e o trancamento de pessoas saudáveis dentro de casa, o mal que isso pode acarretar. Então, senhores, fica aqui a dica. Não dê ouvido a só um lado, procure ouvir o outro lado também. Mas no caso aqui do seu estado, da sua cidade, você tem que comparar com os outros estados. Se eu for comparar o meu Ceará, por exemplo, eu vou compará-lo com um estado daqui. Vamos comparar com a Bahia, vamos ver como é que está a Bahia. E a Bahia está em lockdown. Lockdown ferrenho, olha só. Muito parecido, tem aquela baixa e quando vai chegando em janeiro, fevereiro, ó, uma alta. Essas são realidades próximas. O lockdown não achata curva. O lockdown não é uma solução. O lockdown é uma ferramenta para quem não está sabendo o que fazer. E é muito claro o que os governantes têm que fazer. Eles têm que botar a mão na consciência e pensar no povo. E não numa briga política que está matando pessoas. Só que eles já foram tão longe e com a conivência da imprensa que eles não querem mais dar a mão à palmatória. O que nos resta, nós como população, como brasileiros, é demonstrarmos o nosso contentamento, mas não no Twitter. Não no Instagram, fazendo videozinho. Não, é na rua mesmo. Quando houver uma manifestação contra o fechamento, contra o lockdown, que prejudique a economia da sua cidade, do seu município, do seu estado, vá, participe, mostre para os seus governantes que você está totalmente satisfeito com as atitudes que eles vêm tomando. Um exemplo, para quem mora aqui no Ceará, está acontecendo um abaixo-assinado para o impeachment do Camilo. Assine, talvez não dê nada, mas pelo menos ele vai ver que tem muito, mas muito cearense que precisa trabalhar para botar um prato de comida para o seu filho, que tem muito empresário, pequeno, médio, não importa o tamanho, fechando as portas e deixando outras pessoas desempregadas. Uma empresa que tinha 10 funcionários, para se manter hoje, no mínimo demitiu metade ou mais. E aí a gente entra em outro assunto, que é o número de desempregados. Mas esse vai ser um tema para o próximo vídeo. Bom, é isso. Vamos ao próximo tema.